Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 14 do livro de Números vai nos falar do motim que foi criado depois que 10 dos exploradores convenceram o povo de que não devia entrar na terra prometida. Então, toda a comunidade começou a gritar e o povo chorou a noite inteira. Os israelitas protestavam contra Moisés e Arão e toda a comunidade lhes dizia: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, oxalá tivéssemos morrido. O povo, então, fraqueja na sua fé e na sua confiança, ao confrontar-se com o perigo iminente daqueles que teriam que enfrentar para entrar na terra prometida. Logo, os exploradores covardes conseguiram contagiar o povo inteiro, de modo que o povo não invoca a morte, mas a deseja. Deseja uma morte natural, seja no Egito, seja no deserto, sem ter que enfrentar a morte violenta numa batalha para tomar posse da terra prometida. Continuando com o nosso texto, versículo 3: Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para que caiamos à espada e nossas mulheres e filhos se tornem prisioneiros? Não é melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: nomearemos um chefe e voltaremos para o Egito. O povo, então, em meio ao seu motim, distorce o sentido da saída do Egito e da chegada à terra prometida, que eles chamam de maneira depreciativa esta terra. Por quê? Porque agora interpretam que foram levados por Deus até a terra prometida para morrer e não para a sua salvação. Atribuem esta ação, como já disse, a Deus e por isso blasfemam contra Ele. Depois se propõem a desfazer aquilo que foi feito, isto é, desandando o caminho e regressando assim à escravidão do Egito. Por isso cometem contra Deus um pecado gravíssimo de blasfêmia. Continuando com o nosso texto, Moisés e Arão prostraram-se por terra diante de toda a comunidade israelita. Prostrar-se por terra é um gesto que habitualmente se faz diante de Deus, em adoração. Feito diante de homens, como é o caso neste momento, é um gesto de humildade. Humildemente, Moisés e Arão prostram-se diante do povo. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos exploradores, rasgaram as vestes e disseram à comunidade israelita: a terra que percorremos em exploração é excelente. Se o Senhor nos estima, Ele nos fará entrar nela e a dará para nós. É uma terra que mana leite e mel. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem temais o povo do país, pois os devoraremos. Sua sombra protetora se afastou deles, ao passo que o Senhor está conosco. Não temais. A fé, então, destes 2 homens muda a visão. Muda a visão ao ponto de dizer que não serão como gafanhotos ao lado desses gigantes, mas sim que esses gigantes serão como o nosso pão, ou seja, serão devorados por nós. Temer este povo, portanto, equivale a rebelar-se contra Deus. Daí o oráculo de salvação: não temais, não tenhais medo. Um oráculo de salvação em contexto de guerra santa, de uma guerra santa que estaria para se iniciar se o povo tivesse tido coragem de entrar na terra prometida neste momento. O Senhor está conosco, acrescentando assim um sentido a este oráculo de salvação. Está conosco pode referir-se à arca que os acompanhava como um paládio de guerra, porque o povo levava a arca para a batalha, a arca que figurava a presença de Deus por ser como que o seu trono. Mas a comunidade inteira falava em apedrejá-los.
quando a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, diante de todos os israelitas, como se fossem réus de crime que afeta todos e cuja execução compete a todos, como se Moisés e Arão e os 2 exploradores fossem réus que deviam ser apedrejados por todo o povo, porque haviam atraído uma desgraça para o povo. Assim, o povo estava interpretando neste momento o que havia acontecido. Mas a manifestação de Deus, descendo com a sua glória, o salva em extremo, isto é, numa situação extrema, em que já estavam prestes a ser exterminados. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz para eles? Vou feri-los de peste e deserdá-lo. De ti tirarei um grande povo, mais numeroso do que eles. Aqui, então, Deus fala de uma peste como castigo. Peste é uma das pragas do Egito. E fala também de tirar de Moisés um grande povo, fazendo dele um novo patriarca. Se houve o patriarca Abraão, agora Moisés é quem seria o patriarca, o pai de um grande povo. Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ficarão sabendo, pois do meio deles tirastes este povo com tua força, e o contarão aos habitantes desta terra. Ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, te deixas ver face a face, que tua nuvem está sobre eles e caminha à frente na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Se agora matas esse povo como um só homem, as nações ouvirão a notícia e dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes havia prometido, por isso os matou no deserto. O que se vê aqui é o argumento posto por Moisés a Deus em sua intercessão. O argumento é da fama internacional do Deus de Israel, que depois das proezas realizadas para tirar este povo da escravidão do Egito, se mostraria impotente se eliminasse de uma única vez todo o povo. Continuando com o nosso texto, nós vamos tomar o versículo 17, que diz assim: portanto, mostra a tua grande força, conforme prometestes, Senhor, paciente e misericordioso, que perdoas a culpa e o delito, mas não deixas ninguém impune, que castiga a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Perdoa a culpa deste povo, por tua grande misericórdia, já que o trouxestes do Egito até aqui. Moisés, então, não apenas apela à honra de Deus, mas também à sua misericórdia para com um povo que ele mesmo escolheu, sem merecimento algum. Dando prosseguimento, o Senhor respondeu: eu perdoo conforme pedes. O perdão significa que Deus não destruirá totalmente o povo e que a história deste povo que ele escolheu para si continua. O castigo, assim, se limita a um adiamento com as consequências que trará durante os 40 anos que o povo terá que permanecer ali no deserto. Mas, por minha vida e pela glória do Senhor que enche a terra, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova por 10 vezes, e não me obedeceram, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais. Nenhum dos que desprezaram a verá, mas o meu servo Calebe, que tem outro espírito, e foi inteiramente fiel a mim, eu o farei entrar na terra que visitou, e seus descendentes a possuirão. Amalecitas e cananeus habitam no vale. Amanhã vos dirigireis
ao deserto, a caminho do Mar Vermelho. O que vemos aqui? Vemos o desandar do caminho e um novo começo. Um novo começo que Deus impõe ao seu povo pela murmuração, ali prestes a entrar na terra prometida. Um novo começo, mas sem entrar novamente no Egito. Assim é proposto a este povo, ou imposto a este povo, um amanhã do adiamento. Um amanhã que só acontecerá depois de 40 anos, quando finalmente o povo poderá entrar na terra prometida. O Senhor acrescentou a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade malvada continuará protestando contra mim? Ouvi os israelitas protestarem contra mim. Dize-lhes então: por minha vida, oráculo do Senhor, eu vos farei o que me dissestes na cara. Neste deserto cairão vossos cadáveres, e de todo o vosso recenseamento, contado de 20 anos para cima, vós que protestastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei que vos estabeleceria, exceto somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Então, Deus diz que vai acontecer justamente aquilo que o povo invocou contra si: a morte natural, sem ter que enfrentar a batalha, mas a morte peregrinando pelo deserto. O tempo no deserto será de 40 anos, um ano para cada dia empregado em explorar a terra. Será evidentemente um tempo simbólico, um tempo para provar e educar o povo na paciência e na esperança. Essa será a medida do adiamento, para que assim, passando as gerações futuras possam enfim tomar posse da terra prometida. O tempo biológico assim se converte em tempo de salvação adiada porque só depois dos 40 anos que passarem as gerações que viram os sinais que Deus havia realizado, é que o povo poderá entrar finalmente na terra que Deus lhes prometeu. Vossos filhos, os quais dissestes que cairiam prisioneiros, eu os farei entrar para que conheçam a terra que desprezastes. Vossos cadáveres, porém, cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, carregando o peso de vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Então, por serem pastores no deserto, errarão como vagantes, visto que a vida de pastores nômades é uma vida de contínua transumância, ou seja, de deslocarem-se de um lugar para o outro, como beduínos, a exemplo de como vivem os beduínos. Continuando com o nosso texto: contando os dias que explorastes a terra, 40 dias, carregareis vossa culpa, um por ano, por dia, 40 anos, para que saibais o que é desobedecer-me. Eu, o Senhor, juro que tratarei assim essa comunidade perversa, que se amotinou contra mim neste deserto, e consumarão nele e morrerão. Quanto aos homens que Moisés enviou para explorar a terra, e voltaram e incitaram contra ele toda a comunidade, desacreditando a terra, os homens que desacreditaram a terra morreram fulminados diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, ficaram vivos entre todos os que haviam explorado a terra. Estes 10 exploradores, então, sofrem imediatamente o castigo.
Este sofrer o castigo de forma imediata é como um sinal de confirmação da ameaça de Deus, dizendo que ela irá se cumprir, isto é, que todo o povo que viu os sinais de Deus irá morrer no deserto, a exemplo destes 10 homens que morreram imediatamente fulminados por Deus. Somente sua descendência é que entrará na terra prometida. Seguindo com o nosso texto, Moisés comunicou essas palavras a todos os israelitas, e o povo fez grande luto. O povo fez grande luto. O luto é sinal de penitência, porém, há que se ter em vista que a penitência sem conversão de nada vale, e, de fato, o povo ainda não havia se convertido, razão pela qual não mereceu entrar na terra prometida. Na manhã seguinte, levantaram-se e subiram ao topo do monte, dizendo: subiremos ao lugar de que o Senhor nos falou. Nós pecamos. Moisés respondeu: por que violais a ordem do Senhor? Fracassareis. Não subais, porque o Senhor não está convosco, e o inimigo vos derrotará, pois os amalecitas e os cananeus vos enfrentarão, e caireis à espada. Vós vos afastastes do Senhor, e por isso o Senhor não está convosco. O Senhor não está convosco. O que nós vemos aqui? Como é pecado a desconfiança, também é pecado a presunção do povo, de achar que agora podia entrar na terra prometida e combater, uma vez que Deus já havia dito que então voltariam para o deserto para viver de maneira errante. E a obediência agora não é atacar, mas aceitar o longo caminho de purificação. Assim, a valentia neste momento é uma valentia meramente humana e não dada por Deus, que não confia em Deus, mas está por isso condenada ao fracasso. Quando o texto fala que o Senhor não está com o povo e não combaterá ao seu lado, está fazendo referência à Arca da Aliança, visto que por meio da Arca da Aliança é que o Senhor combatia ao lado do seu povo. A sua presença se manifestava como o Senhor do exército, junto aos seus. Mas eles insistiram em subir ao topo do monte, enquanto a arca de Moisés não se apartaram do acampamento. Os amalecitas e cananeus que habitavam a montanha desceram e os derrotaram, desbaratando-os até Horma. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.